Você sabia que existe uma oração na Bíblia que tem o poder de despertar a glória de Deus sobre a sua vida logo pela manhã? Uma oração tão poderosa que faz a voz do Senhor ecoar sobre as águas, quebrar os cedros do Líbano e fazer o deserto estremecer? Eu estou falando do Salmo 29. E hoje nós vamos mergulhar profundamente nesta palavra, que tem o poder de transformar completamente o seu dia antes mesmo dele começar. Sabe aquele sentimento quando você acorda e já sente o peso das preocupações? Quando você abre os olhos e parece que os problemas estão gritando mais alto do que qualquer outra coisa? Hoje, você vai aprender a silenciar essas vozes e fazer a voz de Deus ecoar mais alto na sua vida. Fique comigo até o final, porque você vai receber uma revelação poderosa que vai revolucionar a forma como você ora pela manhã. E mais do que isso, você vai aprender a começar cada dia declarando a vitória que Jesus já conquistou para você na cruz do Calvário. Bom dia, meu irmão, minha irmã em Cristo. Que alegria imensa estar aqui com você nesta manhã abençoada para buscarmos juntos a presença do Senhor. Se você está assistindo agora, saiba que não é por acaso, não é coincidência. É o Espírito Santo que te trouxe até aqui, porque Deus tem uma palavra específica para você hoje, através do Salmo 29. Este é um salmo que vai muito além de palavras bonitas na Bíblia. É uma declaração de guerra espiritual, é um decreto de vitória, é um manifesto da glória de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre tudo aquilo que te pertence. Você já parou para pensar quantas vezes nós acordamos e a primeira coisa que fazemos é pegar o celular? A primeira coisa que vemos são as notícias ruins, as mensagens no WhatsApp, os problemas que já estão nos esperando antes mesmo de levantarmos da cama. E sabe o que acontece? Nós damos mais atenção à voz dos nossos problemas do que à voz de Deus. Nós ouvimos a voz da ansiedade dizendo que não vamos conseguir, ouvimos a voz do medo gritando que vamos falhar, ouvimos a voz da dúvida sussurrando que Deus nos abandonou. Mas eu tenho uma notícia poderosa para você hoje. O Salmo 29 foi escrito exatamente para esses momentos, para nos ensinar que não importa o tamanho da tempestade que você está enfrentando na sua vida, a voz de Deus é mais alta, mais forte, mais poderosa do que qualquer circunstância. Davi, o homem segundo o coração de Deus, aquele que enfrentou gigantes, leões, ursos e exércitos inteiros, sabia muito bem o que era acordar em meio à batalha. Ele não era um homem que vivia numa bolha de proteção. Ele conhecia as lutas, as dificuldades, as perseguições. E sabe o que ele fazia quando acordava? Ele não começava o dia reclamando, ele não começava listando problemas, ele começava exaltando a Deus. Ele começava reconhecendo quem estava no controle de todas as coisas. E é exatamente isso que nós vamos aprender a fazer hoje através deste salmo poderoso. O Salmo 29 é conhecido como o Salmo da Tempestade. Mas não é qualquer tempestade, é a tempestade da presença de Deus. Quando você lê este salmo, você consegue sentir o poder, a majestade, a autoridade absoluta do Senhor. Este salmo foi escrito para nos lembrar que Deus está acima de tudo, que Ele controla os ventos e as águas, que a sua voz fende as chamas de fogo, que quando Ele fala, toda a criação se curva diante da sua majestade. E se Deus tem poder sobre toda a criação, Ele tem poder sobre a sua situação também. Mas antes de continuarmos mergulhando nesta palavra maravilhosa, eu preciso fazer um pedido muito especial que vem direto do meu coração para o seu. Se você ainda não é inscrito neste canal, eu preciso que você faça isso agora mesmo. Não deixe para depois, não espere o vídeo acabar, faça agora. Clique no botão de inscrever-se que está aparecendo na sua tela e ative o sininho das notificações. Por que eu estou te pedindo isso com tanta insistência? Não é por capricho, não é por vaidade, não é para aumentar números. É porque este ministério de oração não pode parar. Sabe por quê? Porque existem milhares de pessoas e talvez você seja uma delas que acordam todos os dias buscando uma palavra de Deus, uma direção do céu, um momento de intimidade com o Senhor antes de enfrentar as batalhas do dia. Este canal nasceu de uma visão que Deus colocou no meu coração. Uma visão de criar um ponto de encontro diário, onde pessoas de todo o Brasil e do mundo possam começar o dia na presença de Deus. Não é apenas mais um canal de oração na internet, é um ministério. É um mover do Espírito Santo. É um exército de intercessores que se levanta todas as manhãs para buscar o Senhor em espírito e em verdade. E eu preciso da sua ajuda para manter isso vivo e crescendo.
Quando você se inscreve, quando você ativa as notificações, você está fazendo muito mais do que apertar um botão. Você está dizendo ao céu: eu faço parte deste exército de oração. Eu não vou deixar este ministério morrer. Eu quero começar todos os meus dias buscando a Deus em primeiro lugar. Você está dizendo que a sua vida não vai ser controlada pela agenda do mundo, mas pela agenda do reino de Deus. Olha só o que acontece quando você se inscreve neste canal. Você passa a fazer parte de uma comunidade de oração poderosa. Você não está mais sozinho na sua jornada espiritual. Toda manhã você vai receber uma notificação lembrando você de buscar a Deus primeiro, antes de qualquer outra coisa. Antes das redes sociais que te roubam a paz, antes das notícias ruins que te enchem de medo, antes das preocupações do dia que te paralisam. Deus em primeiro lugar, porque quando você coloca Deus em primeiro lugar na sua manhã, Ele coloca você em primeiro lugar durante todo o dia. E sabe o que mais? Quando você compartilha este vídeo, quando você deixa um comentário, quando você dá um joinha, você não está apenas interagindo com o conteúdo, você está sendo instrumento nas mãos de Deus. Você está ajudando o algoritmo a levar esta mensagem para mais pessoas que precisam ouvir. Você está alcançando aquele pai de família que está desempregado e acordou hoje sem esperança, sem saber como vai pagar as contas no final do mês. Você está alcançando aquela mãe que está lutando contra uma doença e precisa de um milagre urgente. Você está alcançando aquele jovem que está pensando em desistir de tudo porque não vê mais sentido na vida. Então, mais do que uma simples inscrição, isso é um ato de amor ao próximo. Isso é evangelismo na prática. Isso é fazer a diferença real no reino de Deus. Isso é cumprir a grande comissão que Jesus nos deixou de levar o evangelho até aos confins da terra. E hoje, os confins da terra estão a um clique de distância. Faça assim. Se inscreva agora mesmo, ative o sininho para não perder nenhum vídeo, dê um joinha neste vídeo para fortalecer o alcance e compartilhe no seu WhatsApp, no seu status do Instagram, no seu Facebook, em todas as suas redes sociais. Deixe nos comentários agora mesmo: eu fui impactado pela palavra, ou escreva: eu tributo ao Senhor toda a glória. Eu quero ver este espaço de comentários cheio de testemunhos, cheio de declarações de fé, cheio de pessoas que não têm vergonha de dizer que amam a Jesus e que querem viver uma vida de oração. Não tenha vergonha de se manifestar. A Bíblia diz que se nós nos envergonharmos de Jesus diante dos homens, Ele se envergonhará de nós diante do Pai. Então declare a sua fé agora. E eu faço um compromisso solene com você hoje. Enquanto Deus me der forças, enquanto houver fôlego em mim, enquanto meu coração bater, eu vou continuar trazendo a palavra de Deus todos os dias para você. Não importa se chove ou faz sol, se está fácil ou difícil, se tem 10 pessoas assistindo ou 10.000, este ministério não vai parar. Mas para isso, eu preciso que você caminhe comigo nesta jornada. Eu preciso que você seja fiel em buscar a Deus todas as manhãs aqui neste canal. Não deixe este ministério morrer por falta de engajamento. Não deixe que o algoritmo esconda estas mensagens que podem salvar vidas. Não deixe que menos pessoas sejam alcançadas, porque você não deu aquele clique simples no botão de inscrever-se. Um clique seu pode literalmente mudar a vida de alguém. Você pode ser a diferença entre alguém acordar hoje e desistir de tudo, ou acordar e receber uma palavra profética que vai transformar completamente o dia dessa pessoa. Pense no poder que você tem nas suas mãos agora. Então vamos fazer um pacto sagrado neste momento. Você se inscreve, ativa o sininho, compartilha este vídeo com o máximo de pessoas possível. E eu me comprometo diante de Deus e diante de você continuar trazendo a palavra pura, sem rodeios, sem enrolação, sem diluição, direto do trono de Deus para o seu coração toda manhã. Combinado? Se você está de acordo com este pacto, se você quer fazer parte deste mover de oração que está transformando vidas, deixe nos comentários agora. Pacto firmado, eu quero ver. Eu vou ler cada comentário e vou orar por cada um de vocês. Agora que fizemos esse pacto sagrado, que você já está inscrito e fazendo parte desta família de oração, e se ainda não está, pare tudo agora e se inscreva, não perca mais tempo. Vamos mergulhar de cabeça no Salmo 29 e permitir que o Espírito Santo fale profundamente ao nosso coração. Prepare o seu espírito, porque o que vem a seguir vai revolucionar completamente a sua vida de oração e a sua comunhão com Deus.
Chegou o momento de abrir a palavra de Deus e permitir que ela penetre no mais profundo do nosso ser. Eu quero que você pare tudo o que está fazendo agora. Se estiver no trânsito, procure um lugar seguro para parar por alguns minutos. Se estiver em casa, desligue a televisão, silencie o celular. Peça para as pessoas ao seu redor respeitarem este momento sagrado. O que vamos fazer agora não é apenas ler palavras numa tela ou ouvir alguém falando. Nós vamos entrar num encontro real com a presença de Deus através da sua palavra viva e eficaz. A Bíblia nos ensina em Hebreus que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Isso significa que quando você se coloca diante da palavra com um coração aberto, algo sobrenatural acontece. Não é você quem está apenas lendo, é Deus quem está falando diretamente com você, tratando das suas feridas, curando as suas dores, libertando você das suas prisões, quebrando as cadeias que te prendem. Então respire fundo agora, coloque a sua mão no peito, sinta o seu coração batendo e reconheça que você está vivo, você está respirando, você tem mais uma oportunidade de ouvir a voz de Deus. Diga em voz alta comigo: Senhor, abre os meus ouvidos espirituais para ouvir a tua voz. Abre os olhos do meu coração para enxergar a tua glória. Fala, Senhor, que o teu servo está ouvindo. Agora sim, vamos à leitura do Salmo 29. Tributai ao Senhor, ó filhos dos poderosos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro ao Líbano e ao Sirion como filhotes de bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e descobre as brenhas, e no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios, como rei o Senhor preside para sempre. O Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. Que palavra poderosa acabamos de ler. Você conseguiu sentir a intensidade desta palavra? Conseguiu perceber a força que há em cada frase, em cada declaração? Este não é um salmo de lamentação, não é um salmo de súplica desesperada. Este é um salmo de reconhecimento do poder absoluto de Deus. É Davi olhando para uma tempestade na natureza e vendo nela a manifestação da glória e do poder do Criador de todas as coisas. Vamos entender o contexto histórico aqui, porque isso vai te ajudar a aplicar esta palavra na sua vida de maneira ainda mais profunda. Quando Davi escreveu este salmo, os estudiosos acreditam que ele estava observando uma grande tempestade vinda do mar Mediterrâneo, atravessando as montanhas do Líbano e chegando até o deserto de Cádiz. Imagine a cena: raios cortando o céu, trovões ecoando pelas montanhas, ventos fortíssimos quebrando até mesmo os famosos cedros do Líbano, que eram conhecidos por sua força e resistência, chuvas torrenciais fazendo a terra tremer. Mas ao invés de Davi ter medo dessa tempestade, ao invés dele correr e se esconder, ele viu naquela manifestação da natureza a glória de Deus sendo revelada. Ele entendeu que aquela tempestade não estava fora do controle de Deus. Pelo contrário, era a própria voz de Deus ecoando sobre as águas, sobre as montanhas, sobre o deserto. E ele começou a adorar. Ele começou a declarar: tributai ao Senhor glória e força, porque Ele é digno de toda a adoração. Agora eu quero que você faça uma conexão poderosa aqui. Qual é a tempestade que está acontecendo na sua vida agora? Qual é aquele vento forte que parece querer te derrubar? Qual é aquele trovão que está ecoando nos seus ouvidos, trazendo medo e insegurança? Pode ser uma tempestade financeira, pode ser uma tempestade na sua saúde, pode ser uma tempestade no seu casamento, pode ser uma tempestade emocional que parece não ter fim. Mas eu tenho uma revelação para você. Assim como Deus estava no controle daquela tempestade que Davi observou, Ele está no controle da tempestade que você está enfrentando agora. A diferença entre você ser destruído pela tempestade ou você sair vitorioso dela está na forma como você responde.
Você vai ficar paralisado pelo medo ou você vai começar a adorar no meio da tempestade? Você vai ficar ouvindo a voz do problema ou você vai dar ouvidos à voz de Deus que é mais alta e mais poderosa? Davi escolheu adorar e por isso ele venceu todas as batalhas que enfrentou na vida. Repare que o salmo começa com um imperativo, com uma ordem: tributai ao Senhor. Não é uma sugestão, não é um convite gentil, é uma ordem. E para quem é essa ordem? Para os filhos dos poderosos. Isso é profético. É mais. Davi está dizendo que quem tem autoridade espiritual, quem é filho do Deus Altíssimo, tem a responsabilidade e o privilégio de dar a Deus a glória que ele merece. Você não é um qualquer, você é filho do rei. Você não é um mendigo batendo na porta do céu esperando as migalhas. Você é herdeiro, você tem livre acesso ao trono da graça. Mas essa autoridade vem com responsabilidade. Qual responsabilidade? Tributar a Deus a glória devida ao seu nome. Não meia glória, não uma glorinha qualquer, mas a glória devida. E quanto é a glória devida a Deus? Toda, absoluta, completa, irrestrita. Porque Ele é o Criador de todas as coisas. Ele sustenta o universo pela palavra do seu poder. Ele é o único digno de receber honra, glória e louvor. E olha a frase seguinte: adorai ao Senhor na beleza da santidade. Isso é revolucionário. Davi está dizendo que a verdadeira adoração não é apenas cantar músicas bonitas, não é apenas levantar as mãos, não é apenas gritar aleluia. A verdadeira adoração acontece quando você vive em santidade, quando a sua vida é um reflexo do caráter de Deus. Quando você não adora apenas com os lábios, mas com toda a sua vida, com todas as suas escolhas, com todos os seus atos. Santidade não é ser perfeito, porque só Deus é perfeito. Santidade é viver separado do pecado. É buscar agradar a Deus em todas as áreas da sua vida. É permitir que o Espírito Santo transforme o seu caráter dia após dia. E quando você adora na beleza da santidade, algo poderoso acontece. Você começa a ver a glória de Deus se manifestando na sua vida de forma sobrenatural. Agora vem a parte mais impactante do Salmo. A descrição da voz do Senhor. 7 vezes neste salmo, Davi repete a expressão, a voz do Senhor. 7 é o número da perfeição, da completude. Davi está enfatizando que a voz de Deus é perfeita, é completa, é absoluta. E o que essa voz faz? Ela troveja sobre as águas, ela quebra os cedros, ela despede chamas de fogo, ela faz tremer o deserto, ela tem poder criativo e transformador. Pense nisso. Se a voz de Deus tem poder para quebrar cedros gigantes do Líbano, ela tem poder para quebrar qualquer gigante na sua vida. Se a voz de Deus tem poder para fazer o deserto tremer, ela tem poder para fazer tremer qualquer situação árida e sem vida que você está enfrentando e transformá-la num jardim frutífero. Se a voz de Deus preside sobre os dilúvios, ela preside sobre qualquer tempestade que você está atravessando. E o salmo termina com uma promessa maravilhosa. O Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. Você pegou isso? Depois de toda essa demonstração de poder, depois de mostrar que Deus controla a natureza, Davi declara que esse mesmo Deus poderoso vai dar força para você e vai te abençoar com paz. Não é uma paz superficial, é a paz que excede todo o entendimento. É a paz que te sustenta mesmo quando a tempestade está rugindo ao seu redor. Então, a grande lição deste salmo é: comece o seu dia reconhecendo quem Deus é. Comece declarando a glória de Deus sobre a sua vida. Não espere as circunstâncias mudarem para você adorar. Adore no meio das circunstâncias e veja Deus agir de forma sobrenatural. A voz de Deus é mais alta que qualquer problema, mais forte que qualquer adversidade, mais poderosa que qualquer tempestade. Agora eu quero que a gente vá mais fundo nesta palavra, porque existe um tesouro escondido aqui que precisa ser revelado. Quando lemos o Salmo 29 pela primeira vez, podemos pensar que é apenas uma descrição poética de uma tempestade, mas há camadas e camadas de revelação espiritual que vão transformar completamente a maneira como você enxerga Deus e como você enfrenta os desafios da vida. Precisamos entender algo fundamental sobre a importância de conhecer a voz de Deus. Vivemos numa geração onde há uma cacofonia de vozes disputando a nossa atenção, vozes que nos confundem, que nos desviam do propósito, que nos paralisam com medo e insegurança. Mas a voz de Deus é única, inconfundível, e quando você aprende a reconhecê-la, toda a sua vida muda de direção.
No Salmo 29, Davi menciona 7 vezes a voz do Senhor, e isso não é por acaso. Cada repetição revela uma dimensão diferente do poder e da autoridade da voz divina. A primeira coisa que precisamos entender é que a voz de Deus não compete com outras vozes. Ela se sobrepõe a todas elas. Quando Deus fala, trovões se calam, ventos se aquietam, mares se acalmam. A questão não é se Deus está falando, a questão é se você está ouvindo. Quantas vezes você já perdeu a direção na vida porque estava ouvindo a voz errada? Quantas vezes você tomou decisões baseadas no que as pessoas disseram, no que a sociedade impõe, no que a mídia bombardeia, ao invés de buscar ouvir o que Deus estava dizendo? O problema da geração atual é que estamos com os ouvidos entupidos de ruídos, de opiniões, de filosofias humanas, e esquecemos de afinar os nossos ouvidos espirituais para captar a frequência da voz do Espírito Santo. Davi diz que a voz do Senhor troveja sobre as águas. Águas na Bíblia frequentemente representam povos, multidões, nações. Isso significa que a voz de Deus está acima de todas as ideologias humanas, de todos os sistemas políticos, de todas as correntes de pensamento. Não importa quantas pessoas estejam dizendo uma coisa, se Deus está dizendo outra, você precisa ter coragem de seguir a voz de Deus, mesmo que isso te coloque na contramão da maioria. Olhe para a vida de Davi. Quando todos diziam que Golias era invencível, Deus disse que a vitória já estava garantida. Quando todos achavam que Saul deveria continuar como rei, Deus já havia ungido Davi. Quando todos pensavam de um jeito, Deus mostrava outro caminho, e Davi aprendeu desde jovem a dar mais valor à voz de Deus do que à voz das circunstâncias ou das pessoas ao seu redor. A segunda revelação aqui é que a voz do Senhor é poderosa e cheia de majestade. Poder e majestade andam juntos. Majestade fala de realeza, de autoridade suprema, de soberania absoluta. Quando Deus fala, não é uma sugestão que você pode acatar ou ignorar conforme sua conveniência. É uma palavra carregada de autoridade celestial que tem poder para criar, transformar, libertar e restaurar. Pense na criação do mundo. Como tudo começou a existir, pela voz de Deus. Ele disse, haja luz e houve luz. Ele falou e os mares se ajuntaram num lugar, a terra seca apareceu, as estrelas foram penduradas no firmamento. Tudo pela palavra da sua boca. Essa mesma voz que criou o universo do nada é a voz que está falando com você agora através deste salmo. Você acha que essa voz não tem poder para mudar a sua situação? Agora vem uma parte que mexe profundamente com o nosso entendimento. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, despedaça os cedros do Líbano. Os cedros do Líbano eram mundialmente famosos na antiguidade pela sua altura impressionante, pela sua força, pela sua durabilidade. Eram usados para construir palácios e templos, porque eram considerados indestrutíveis. Mas Davi está dizendo que a voz de Deus quebra até mesmo aquilo que parece inquebrantável. Qual é o cedro na sua vida? Qual é aquele problema que parece tão grande, tão forte, tão enraizado, que você já desistiu de acreditar que pode ser quebrado? Pode ser um vício que te escraviza há anos, pode ser uma doença que os médicos dizem ser incurável, pode ser uma situação financeira que parece não ter solução, pode ser um relacionamento que parece estar morto e enterrado. A voz de Deus tem poder para quebrar isso. O pastor Luciano Subirá sempre nos lembra que Deus não está impressionado com o tamanho dos nossos problemas. O que impressiona Deus é a nossa fé ou a nossa incredulidade. Quando você começa a declarar a palavra de Deus sobre aquela situação impossível, quando você levanta a sua voz em oração e adoração mesmo sem ver nenhuma mudança ainda, você está ativando o poder da voz de Deus para agir em seu favor. Repare também que o Salmo diz que a voz do Senhor despede chamas de fogo. Fogo na Bíblia tem vários significados: purificação, consagração, presença de Deus, julgamento. Quando a voz de Deus toca a sua vida, ela queima tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não é do propósito divino, tudo aquilo que está te impedindo de avançar. É um fogo santo que consome o pecado, mas preserva o escolhido. Você já passou por um processo de purificação, onde sentiu que Deus estava removendo coisas da sua vida, relacionamentos que não edificavam, hábitos que não honravam a Deus, pensamentos que não vinham do céu? Esse é o fogo da voz de Deus agindo. Pode doer no momento, pode parecer que você está perdendo muito, mas na verdade você está ganhando liberdade, está sendo preparado para algo maior que Deus tem para você.
Outra imagem poderosa é que a voz do Senhor faz tremer o deserto. Deserto representa esterilidade, solidão, tempo de provação, ausência de vida. Mas quando a voz de Deus invade o deserto, até o lugar mais árido começa a tremer, começa a se mexer, começa a dar sinais de transformação. Se você está passando por um deserto espiritual agora, se sente que está numa fase estéril da vida, onde nada está florescendo, declare a voz de Deus sobre essa situação. O deserto não é o fim da jornada, é a preparação para o milagre. Todo grande homem e mulher de Deus passou por um deserto antes de entrar na terra prometida. Moisés passou 40 anos no deserto antes de libertar Israel. Jesus passou 40 dias no deserto antes de iniciar seu ministério. Paulo passou um tempo na Arábia antes de revolucionar o mundo com o Evangelho. O deserto não te destrói se você souber ouvir a voz de Deus no meio dele. E tem mais, a voz do Senhor faz parir as servas. Servas são animais que representam agilidade, mas também fragilidade. O parto é um momento de extrema vulnerabilidade, de dor intensa, mas também é um momento onde uma nova vida vem ao mundo. A voz de Deus tem poder para fazer você dar à luz aquilo que Ele plantou em você. Os sonhos que parecem estar mortos, os projetos que você enterrou, os talentos que você escondeu, tudo isso pode nascer quando você ouve e obedece à voz de Deus. Depois de toda essa demonstração de poder, o Salmo faz uma declaração que deveria nos encher de confiança. O Senhor preside aos dilúvios, como rei, o Senhor preside para sempre. Dilúvio fala de algo avassalador, de uma situação que parece fugir completamente do controle, de águas que sobem e ameaçam destruir tudo. Mas Davi afirma que Deus está presidindo, Ele está no comando, Ele está no controle. Isso muda completamente a nossa perspectiva quando estamos enfrentando tempestades na vida. Não é que Deus não saiba o que está acontecendo, não é que Ele tenha perdido o controle da situação. Ele está presidindo, Ele está permitindo aquilo por algum propósito maior que muitas vezes não conseguimos enxergar no momento, mas que no tempo certo será revelado. E a Bíblia garante que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Precisamos desenvolver o que podemos chamar de visão do alto, a capacidade de olhar para as circunstâncias não do ponto de vista humano limitado, mas da perspectiva de Deus que enxerga o fim desde o princípio. Quando você tem essa visão, você não entra em desespero na tempestade porque sabe que existe um capitão experiente comandando o barco e ele jamais permitiu que nenhum dos seus naufragasse. E então vem a promessa final, que deveria ser gravada no coração de cada filho de Deus. O Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. Depois de toda essa jornada pelo poder da voz de Deus, depois de ver como Ele controla a natureza e as circunstâncias, Davi conclui dizendo que esse Deus poderoso vai dar força para você e vai te abençoar com paz. Força para enfrentar o que precisa ser enfrentado. Força para continuar quando tudo grita para você desistir. Força para levantar mais uma vez depois de ter caído. E paz, aquela paz que o mundo não pode dar nem tirar. A paz que guarda o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Essa é a herança de quem aprende a ouvir e obedecer à voz de Deus. Agora chegou o momento mais importante de tudo que fizemos até aqui. Chegou a hora de você sair da posição de espectador e entrar na posição de participante ativo. Não basta apenas ouvir a palavra, é preciso colocá-la em prática através da oração. Então eu quero que você pare tudo agora. Se estiver dirigindo, procure um lugar seguro. Se estiver caminhando, pare por alguns instantes. Se estiver em casa, feche a porta do seu quarto, desligue tudo que possa te distrair e vamos entrar juntos na presença de Deus através da oração. Coloque a sua mão no peito, sinta o seu coração batendo e prepare-se para declarar a palavra de Deus sobre a sua vida nesta manhã. Pai Celestial, nós nos colocamos diante de Ti nesta manhã abençoada, reconhecendo que Tu és o Senhor de toda a criação, o Deus que governa sobre os céus e a terra, aquele cuja voz é poderosa e cheia de majestade. Senhor, nós tributamos a Ti toda a glória, toda a honra, todo o louvor que é devido ao Teu santo nome. Não há ninguém como Tu, não há Deus que se compare a Ti. Tu és único, Tu és soberano, Tu és o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Nesta manhã, antes de começarmos as atividades do dia, antes de enfrentarmos qualquer desafio,
nós escolhemos te adorar na beleza da santidade. Que a nossa vida seja um reflexo do teu caráter, que as nossas palavras sejam temperadas com a tua graça, que as nossas ações glorifiquem o teu nome em todo o tempo e em todo lugar. Senhor, nós declaramos que a tua voz é poderosa e cheia de majestade. A tua voz troveja sobre as águas da nossa vida, sobre as situações que parecem confusas e turbulentas, sobre os momentos de angústia e aflição. Pai, assim como a tua voz tem poder sobre as muitas águas do mar, ela tem poder sobre qualquer tempestade que estamos enfrentando. Nós declaramos agora que a tua voz está falando paz sobre a nossa família, está decretando prosperidade sobre o nosso trabalho, está ordenando saúde sobre o nosso corpo, está estabelecendo alegria onde havia tristeza, está trazendo esperança onde havia desespero. A tua voz não falha, a tua palavra não volta vazia. Tudo o que tu decretas se cumpre porque tu és fiel e verdadeiro. Pai, nós reconhecemos que a tua voz quebra os cedros, despedaça até mesmo aquilo que parece inquebrantável. Então nós pedimos agora, em nome de Jesus, que a tua voz quebre todo gigante que está se levantando contra nós. Quebre o gigante da enfermidade que está tentando roubar a nossa saúde. Quebre o gigante da escassez que está tentando matar os nossos sonhos. Quebre o gigante do medo que está paralisando os nossos passos. Quebre o gigante da depressão que está roubando a nossa alegria. Quebre o gigante do vício que está nos escravizando. Quebre o gigante da incredulidade que está limitando as tuas bênçãos sobre a nossa vida. Senhor, assim como tu quebraste os cedros do Líbano com a tua voz, nós cremos e declaramos que todo cedro plantado pelo inimigo na nossa vida será arrancado pela raiz neste exato momento. Pai Celestial, a tua palavra diz que a tua voz despede chamas de fogo. Então nós pedimos que o fogo do teu Espírito Santo desça sobre nós agora mesmo. Queima, Senhor, tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que está nos impedindo de avançar no propósito que tu tens para nós. Queima toda impureza, queima todo pecado oculto, queima todo sentimento de amargura e ressentimento que ainda está guardado no nosso coração. Queima toda palavra negativa que foi falada sobre nós. Queima toda maldição que tentaram lançar contra a nossa vida. Que o fogo santo do teu altar purifique o nosso coração, consagre a nossa mente, santifique o nosso corpo. Queremos ser vasos limpos, instrumentos santos nas tuas mãos, prontos para sermos usados conforme a tua vontade. Senhor Deus, a tua voz faz tremer o deserto, e nós estamos declarando sobre todo o deserto da nossa vida. Treme, agita-te, transforma-te. Se há um deserto financeiro, que ele trema diante da voz do Senhor e se transforme num jardim de prosperidade. Se há um deserto emocional, que ele trema e se torne numa fonte de alegria e paz. Se há um deserto no nosso casamento, que ele trema e floresça novamente com amor, cumplicidade e respeito. Se há um deserto na nossa saúde, que ele trema e dê lugar à cura e restauração completa. Se há um deserto espiritual, que ele trema e seja inundado pela presença viva do Espírito Santo. Pai, nós não aceitamos mais viver em lugares áridos, quando tu prometeste rios de águas vivas fluindo do nosso interior. Declara sobre o nosso deserto: seja fértil, seja produtivo, dê frutos em abundância. Senhor, nós agradecemos porque a tua voz faz parir as servas. Tu estás fazendo nascer agora os sonhos que pareciam mortos, os projetos que foram abortados, as promessas que foram adiadas. Pai, se tu plantaste algo dentro de nós, chegou a hora de dar à luz. Não importa quanto tempo passou, não importa quantas dores tivemos que suportar no processo, nós cremos que o nascimento está próximo. Toda obra que tu começaste em nós, tu és fiel para completar. Então nós declaramos: está nascendo uma nova temporada na nossa vida. Está nascendo prosperidade, está nascendo saúde, está nascendo alegria, está nascendo uma nova unção, está nascendo autoridade espiritual, está nascendo sabedoria do alto, está nascendo tudo aquilo que tu prometeste e que o inimigo tentou impedir. Pai amado, no teu templo tudo diz glória. Então, nós declaramos que a nossa vida, que é templo do Espírito Santo, vai transbordar da tua glória. Que as pessoas vejam Jesus em nós através das nossas atitudes, das nossas palavras, do nosso testemunho. Que a nossa família seja impactada pela tua glória manifesta em nós. Que o nosso local de trabalho seja tocado pela unção que transborda da nossa vida. Que onde quer que pisarmos hoje,
A glória de Deus vá conosco e transforme ambientes, quebre estruturas de trevas, liberte cativos, cure enfermos, salve perdidos. Queremos ser portadores da tua glória, embaixadores do teu reino aqui na terra. Senhor, nós te adoramos porque tu presides aos dilúvios, tu reinas para sempre como rei. Não há tempestade na nossa vida que esteja fora do teu controle. Não há situação que tenha te pego de surpresa. Tu sabes o fim desde o princípio. Tu vês aquilo que ainda não vemos. Tu estás operando tudo conforme o conselho da tua vontade. Então nós descansamos em ti, confiamos em ti, entregamos nas tuas mãos todo o peso, toda a ansiedade, toda a preocupação. Tu és o nosso rei. Tu governas sobre toda a nossa vida, e se tu estás no controle, nós não temos motivo para temer coisa alguma. E agora, Pai, nós reivindicamos a promessa final deste salmo. Tu darás força ao teu povo, tu abençoarás o teu povo com paz. Senhor, nós precisamos da tua força nesta manhã, força para enfrentar o dia que se inicia, força para vencer as tentações. Força para permanecer firmes na fé quando as circunstâncias gritarem o contrário. Força para perdoar quem nos feriu. Força para amar quando tudo nos convida ao ódio. Força para continuar quando tudo nos convida a desistir. Derrama sobre nós a tua força divina, aquela força que ressuscitou Jesus dentre os mortos, aquela força que abriu o Mar Vermelho, aquela força que derrubou os muros de Jericó, aquela força que fechou a boca dos leões na cova. Que essa mesma força nos capacite para vivermos em vitória todos os dias da nossa vida. E que a tua paz, Senhor, aquela paz que excede todo entendimento, guarde o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Não uma paz superficial que depende das circunstâncias, mas a paz profunda que vem de saber que tu estás conosco, que tu tens cuidado de nós, que tu jamais nos abandonarás, nem desampararás. Paz no meio da tempestade, paz no vale da sombra da morte, paz quando tudo ao redor está em caos. Essa é a paz que o mundo não pode dar nem tirar, a paz que só tu podes conceder aos teus filhos amados. Pai, nós entregamos este dia nas tuas mãos. Vai conosco, guia os nossos passos, dirige as nossas decisões, abre as portas que precisam ser abertas e fecha aquelas que precisam permanecer fechadas. Conecta-nos com as pessoas certas e afasta-nos daqueles que podem nos desviar do caminho. Prospera a obra das nossas mãos. Multiplica tudo aquilo que colocarmos nas tuas mãos para ser abençoado. Guarda a nossa família debaixo do teu sangue precioso. Protege os nossos filhos de todo o mal. Restaura os nossos relacionamentos. Sara as nossas feridas emocionais. Liberta-nos de toda opressão espiritual. E que ao final deste dia, possamos voltar para junto de ti com um coração grato, reconhecendo que a tua misericórdia se renova a cada manhã e as tuas compassivas não têm fim. Tudo isso nós pedimos, declaramos e decretamos em nome de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, nosso Salvador e Senhor, aquele que tem todo o poder no céu e na terra, aquele diante de quem todo joelho se dobra e toda língua confessa que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém e amém. Se você orou comigo agora, se você declarou essas palavras em voz alta, se você abriu o seu coração diante de Deus, algo poderoso acabou de acontecer no mundo espiritual. Você não apenas fez uma oração bonita, você ativou o poder da palavra de Deus sobre a sua vida. Você decretou, você declarou, você profetizou sobre a sua própria existência. E eu quero te dizer que essa oração não volta vazia, ela vai cumprir o propósito para o qual foi enviada, porque está fundamentada na palavra de Deus, que permanece para sempre. Neste exato momento, enquanto você ainda está aqui comigo, eu quero que você respire fundo e sinta a presença de Deus ao seu redor. Ele está aqui. Ele ouviu cada palavra que você falou. Ele viu cada lágrima que caiu dos seus olhos durante essa oração. Ele sentiu o clamor do seu coração, mesmo naquilo que você não conseguiu expressar em palavras. Deus não é surdo para os gemidos inexprimíveis do Espírito Santo que ora através de nós. Ele conhece profundamente cada anseio, cada dor, cada esperança que você carrega dentro do peito. Agora eu quero fazer algo muito importante com você. Eu quero que você entenda que essa oração que fizemos, baseada no Salmo 29, não é para ser feita apenas uma vez. Isso precisa se tornar parte da sua rotina matinal. Todo dia, quando você acordar, antes de olhar o celular, antes de se preocupar com os problemas do dia, volte a esse salmo. Declare a voz de Deus sobre a sua vida.
Relembre ao seu coração quem está no controle de todas as coisas. Essa é a chave para você viver em vitória permanente. Sabe qual é o problema de muitos cristãos hoje? Eles buscam a Deus apenas quando estão em desespero, quando tudo está bem, quando as coisas estão fluindo. Eles se esquecem de buscar a presença do Senhor. Mas quando a tempestade vem, quando o problema aparece, aí correm desesperados para os altares de oração. Não estou dizendo que isso está errado. Deus nos recebe em qualquer momento. Mas imagine o quanto mais poderosa seria a sua vida espiritual se você cultivasse a presença de Deus todos os dias, especialmente nos dias em que tudo parece estar bem. O Salmo 29 nos ensina a viver numa postura constante de adoração e reconhecimento do poder de Deus. Não é uma oração de emergência, é uma oração de estabelecimento do reino. Quando você começa o dia tributando a Deus a glória devida ao seu nome, você está estabelecendo quem é o rei da sua vida. Você está dizendo: Senhor, tudo que sou e tudo que tenho pertence a Ti, governa sobre cada área da minha existência. Que a Tua vontade seja feita e não a minha. E isso faz toda a diferença, porque quando você vive debaixo do governo de Deus, quando você reconhece a autoridade dele sobre você, as coisas começam a se alinhar de forma sobrenatural. Portas que estavam fechadas começam a se abrir. Pessoas certas começam a aparecer no seu caminho. Oportunidades que você nem imaginava começam a surgir. Não é sorte, não é coincidência. É a mão de Deus movendo as peças do tabuleiro da sua vida, porque você o colocou no centro de tudo. Agora eu quero te dar um desafio prático. Durante os próximos 30 dias, eu quero que você faça o seguinte. Todo dia pela manhã, assim que acordar, leia o Salmo 29 em voz alta. Não precisa ser gritando. Pode ser num tom normal, mas em voz alta. Por quê? Porque há poder na palavra falada. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quando você fala a palavra, você está liberando fé no ambiente espiritual. Você está decretando sobre a sua vida aquilo que Deus já decretou. Depois de ler o Salmo, ore com as suas próprias palavras, aplicando cada versículo à sua realidade. Se você está passando por uma tempestade financeira, declare que a voz de Deus está acima das águas da sua situação financeira. Se você está enfrentando um gigante de enfermidade, declare que a voz de Deus quebra os cedros e tem poder para quebrar essa doença. Se você está num deserto emocional, declare que a voz de Deus faz tremer o deserto e vai transformar a sua situação. Faça isso durante 30 dias consecutivos e volte aqui para testemunhar o que Deus fez na sua vida. E enquanto você faz esse jejum de oração matinal baseado no Salmo 29, eu quero que você observe algumas coisas que vão começar a acontecer. Primeiro, você vai perceber que a sua sensibilidade espiritual vai aumentar. Você vai começar a discernir a voz de Deus com mais clareza. Vai começar a perceber a direção do Espírito Santo em decisões do dia a dia. Segundo, você vai notar que a sua fé vai se fortalecer. Aquelas dúvidas que te paralisavam vão começar a perder força. Você vai se pegar crendo em coisas que antes pareciam impossíveis. Terceiro, a sua paz interior vai se estabelecer de uma forma que você não experimentava há muito tempo. As circunstâncias externas podem continuar agitadas, mas por dentro você vai estar firme como uma rocha. Antes de nos despedirmos, eu preciso te lembrar de algo muito importante. Se você ainda não é inscrito neste canal, por favor, não saia daqui sem se inscrever. Ative o sininho das notificações, porque todo dia eu estarei aqui trazendo uma nova palavra, uma nova oração, um novo encorajamento para a sua vida. Não deixe que esse ministério pare por falta de apoio. Cada inscrição sua fortalece o alcance deste canal e permite que mais pessoas sejam impactadas pela palavra de Deus. Compartilhe este vídeo agora mesmo no seu WhatsApp. Mande para aquele amigo que está precisando de uma palavra de fé. Compartilhe no seu status, nas suas redes sociais. Você não tem ideia de quantas vidas podem ser transformadas através de um simples compartilhamento seu. Talvez alguém na sua lista de contatos esteja neste exato momento pensando em desistir de tudo, e esse vídeo pode ser o instrumento que Deus vai usar para salvar essa vida. Não subestime o poder que você tem de fazer a diferença no reino de Deus. E deixe o seu comentário aqui embaixo. Eu quero saber como essa mensagem tocou o seu coração. Escreva: eu tributo ao Senhor toda a glória, ou deixe o seu testemunho dizendo em qual área da vida você mais precisa que a voz de Deus se manifeste.
Eu leio cada comentário e oro por cada um de vocês. Essa não é apenas uma comunidade virtual, é uma família espiritual que se fortalece mutuamente através da oração e da palavra. Lembre-se, a voz de Deus é mais alta que qualquer problema. A voz de Deus é mais forte que qualquer adversidade. A voz de Deus é mais poderosa que qualquer circunstância. E essa voz está falando com você agora mesmo dizendo: eu não te abandonei, eu não te esqueci, eu estou trabalhando em teu favor. O milagre está a caminho. Não desista, continue firme, permaneça em pé, porque quem começou a boa obra em ti é fiel para completar. Que a força do Senhor te sustente hoje, que a paz de Deus guarde o teu coração, que a alegria do Senhor seja a tua força, que os anjos do Senhor acampem ao teu redor e te guardem em todos os teus caminhos. Que toda arma forjada contra ti seja dissipada, que todo conselho do inimigo seja desfeito, que toda bênção que Deus preparou para ti chegue no tempo certo e que ao final deste dia você possa dizer: valeu a pena confiar em Deus, valeu a pena permanecer fiel, valeu a pena não desistir. Eu libero sobre você agora uma palavra profética. O que você viveu no passado não determina o que você vai viver no futuro. O inimigo tentou te destruir, mas não conseguiu, porque a mão de Deus estava sobre você. Chegou a hora da virada. Chegou o tempo da restituição. Chegou o momento da multiplicação. Deus vai devolver tudo o que foi roubado de você em dobro. Receba essa palavra em nome de Jesus. Vá em paz. Vá em vitória. Vá na certeza de que o Senhor está contigo. Até o próximo vídeo. Fique na paz do Senhor. Deus te abençoe grandemente.